Eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente por essa rica oportunidade. Eu gostaria de agradecer ao nosso bispo, a nossa bispa, aos pastores aqui presentes, os evangelistas, os presbíteros, o grupo de diaconato, a vocês, igreja, pela presença. A presença de vocês é muito importante para nós. E o tema de hoje é a cura da fé. Repita comigo: a cura da fé. Foi só um treino. A cura da fé. Todo mundo junto. A cura da fé. Peço que os amados irmãos abram a Bíblia em Marcos 9, 23. Eu escolhi a versão linguagem de hoje. Ficou um pouco mais claro o nosso entendimento. Todos acharam? Eu posso ler? Diz assim, texto de Marcos 9, 23. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. Eu peço que a amada igreja sente, por favor. Igreja, todos estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Antes de falarmos sobre a cura da fé, vamos aprender segundo a Bíblia o que é fé. Afinal, o que é fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então você está me dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam? Sim, eu vou dar um exemplo simples, para vocês entenderem como a nossa fé está associada a tudo, está ligada a tudo. Quando eu estou num ponto de ônibus, normalmente eu não estou vendo o ônibus, mas eu tenho fé que ele irá passar por ali, porque ali é o ponto de ônibus. Então eu não estou vendo, mas eu creio que ele passará ali. E quando nós entramos nesse ônibus, nós não conhecemos o motorista, mas nós confiamos que ele nos levará tranquilo até o nosso destino. Nós temos tanta fé no motorista que até dormimos. Ou isso só acontece comigo? Nós não conhecemos, nós até dormimos. Então a nossa fé está associada a tudo. Vou dar outro exemplo simples. Quando viajamos, passamos por grandes pontes. Você sabe quem construiu essa ponte? Mas eu acredito que ela irá aguentar o peso do carro, o peso dos caminhões. E ela serve para que eu chegue do outro lado. Então a minha fé está associada a tudo. Agora eu quero compartilhar com vocês algo muito sério. Sabe por que a fé é tão importante? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Sabe por quê? Sabe por que a fé é tão importante? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja, olhem aqui para mim. A fé é o meio pelo qual todos nós podemos experimentar e desfrutar de todas as bênçãos da salvação. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. A fé é o meio pelo qual todos nós podemos experimentar e desfrutar de todas as bênçãos da salvação. Sem fé é impossível desfrutarmos de tudo que Jesus conquistou na cruz para nós. Isaías 53:4 diz: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. O tema de hoje é, qual que é o tema de hoje, igreja? De novo, o tema de hoje é? Isso significa que a fé está doente. O primeiro ponto que eu quero falar, eu peço que vocês gravem isso, anotem isso. Como a fé fica doente. Repita comigo. Como a fé fica doente. Vamos voltar para o texto de Marcos 9,14. A minha está na linguagem de hoje, que diz assim: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. 15. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. 16. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles?
O 17, o homem estava no meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. 18, sempre que o espírito ataca meu filho, joga-o no chão. Ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Detalhe importante, já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Eu vou ler de novo essa parte. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Eu estou falando como a fé fica doente. A história fala, se você for ler depois no versículo 14, que Jesus tinha ido no monte com Pedro, Tiago e João. Então sobrou 9 dos seus discípulos, de 12 sobraram 9. E a história, quando você começa a decorrer o texto, fala que Jesus está descendo do monte e ele avista uma confusão. Mas detalhe, voltando lá atrás, a história fala que um pai ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele, como você que saiu da sua casa, ouviu falar de uma campanha e veio ao encontro. E a história fala que quando esse pai chegou, ele não encontrou Jesus. Eu imagino o desespero desse pai, porque ele está relatando que o filho dele tem um espírito mau. A história não fala quantos anos tem essa criança. Eu imagino que ela tem uns 7 anos. É tempo, não é? Já parou para pensar um pai? Eu louvo a Deus porque hoje faz 25 dias que eu me tornei pai, minha filha nasceu. Aproveitando também para justificar a ausência da minha esposa, que está de licença. Como eu costumo dizer, a nossa igrejinha está aumentando. Eu vou pregar, a Ana vai cantar e a Isadora vai dançar. Então, a história fala que esse pai estava desesperado. E ele precisava de Jesus. Para pensar a cena. Cadê Jesus? Eu preciso desse Jesus. Eu ouvi falar que ele faz milagres. Eu ouvi falar que aonde ele está, milagres, curas, prodígios acontecem. Esse pai ficou desapontado, porque ele chegou lá e não encontrou Jesus. Mas os mestres da lei que estavam ali, para pensar, Jesus não está, mas os discípulos dele estão. Os que se dizem do caminho, estão. Então o que esse pai pensou? Se Jesus não está ali, os discípulos dele estão. Eu vou chegar neles. Chegou nos discípulos e fala: eu preciso que vocês ajudem o meu filho. Para pensar, eu imagino Tomé e Judas. Já parou a situação? Os mestres da lei ouviram que aquele pai estava desesperado, precisando de ajuda. E os discípulos, eu acredito, nem todos de bate pronto, falou: não, vamos orar. Imagine Tomé e Judas. Eu acredito que Tomé deva um cutucãozinho em Judas com o canto da boca. Eu aposto 2 denários com você, que nós não conseguimos expulsar esse demônio. E outros: não, nós somos discípulos de Jesus, vamos expulsar. E a história fala que eles tentaram orar por essa criança, mas não surgiu efeito. Então começou uma grande discussão. Os mestres da lei começaram a jogar na cara deles: quem vocês pensam que são para querer expulsar um demônio? E Jesus está vindo, Jesus está descendo do monte, e Jesus cuida dos seus. Sabia disso? Ele pergunta: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo com eles? Os discípulos ficaram envergonhados e não responderam. A pergunta foi para os discípulos. E o pai, que estava ali num momento de aflição, falou: Jesus, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau. Mas os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E o tema que eu estou falando hoje é como a nossa fé fica doente. Igreja, sabe como nossa fé fica doente? Por teologias erradas. Teologias erradas são ensinos errados, manias erradas. Eu vou dar um exemplo simples. Quando eu era menor, eu ia na casa da minha avó e encontrava sempre a Bíblia aberta no Salmos 91. Isso mexia comigo. Eu falava: a Bíblia está pegando pó. Ô vó, por que a Bíblia tem que ficar aberta no Salmos 91? Para repreender todo o mal que pode haver na rua, pode haver na casa. Eu, como era mais novo, eu ia e fechava, saía correndo e fechava. Eu achava que isso não surgia efeito. Vocês já ouviram pessoas dizer isso? Deus está me castigando. Deus me colocou nessa prova porque eu mereço pagar esse preço. Essa semana eu tive que rebater contra uma fé doente. Um jovem no meu serviço me procurou e falou: Cadu, eu sempre gosto de me confidenciar com você. Eu quero
confessar para você algo que está acontecendo na minha vida. Eu falei, pode falar, meu amigo. Cara, quando eu ia para a igreja, Jesus falava comigo, o Senhor falava comigo. Aí eu fui e falei, o Senhor mudou? O que está acontecendo? Ele falou, não, quando eu me converti, eu ia para a igreja, o Senhor usava alguém para falar, eis que eu te digo, isso. Ele aprendeu que o Senhor só falava quando alguém ia até ele e profetizava. E eu virei para ele e falei assim, você quer dizer que Jesus está te deixando falar sozinho? Ele falou, acho que é isso. Eu já não tenho tanta convicção como eu tinha antes, porque ninguém vem mais na minha direção e diz, eis que eu te digo. Aí eu virei para ele e falei assim, muito sério, eu falei, meu amigo, vamos olhar para a pessoa de Jesus. Jesus é a representação exata de Deus. Você já viu Jesus castigando alguém? Você já viu Jesus virando as costas para alguém? Eu falei para ele, lembra do cego de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, a multidão mandou ele calar a boca. Jesus ouviu, manda chamar. Ele regalou o olho, eu fui e falei, meu amigo, desculpa, mas isso é uma fé doente. Eu já testei o meu esboço com ele. A pessoa que tem uma fé errada, Deus não tem compromisso com uma fé errada. A incredulidade também gera uma fé doente, sabia? Eu peço que vocês abram a Bíblia em Mateus 13. Eu vou ler a partir do 55. Mas esse texto fala quando Jesus volta para a cidade de Nazaré, aonde ele havia morado. A história fala que ele foi para o templo ensinar. E o povo começou a falar, de onde vem a sabedoria dele e o poder para fazer milagres? Vamos ler 13:55. Por acaso, ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? 56. Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? 27. Por isso todos ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Detalhe, 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que quando a nossa fé está doente, impossibilitamos Jesus de agir nas nossas vidas. Jesus não se move por nossas necessidades, Ele se move pela nossa fé. Aplauda ao Senhor. Porque o texto que lemos fala que ali havia pessoas necessitadas. Ele não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não tinha fé. Então não se esqueça disso, todos nós temos as nossas necessidades. Eu não posso chegar até a Deus e falar, Senhor, tem misericórdia, isso e aquilo. Eu preciso entender que o Senhor se move por fé, não por necessidade. Normalmente, quando vamos ao médico, passamos pela triagem. E você começa a relatar os sintomas que você está sentindo. Estou com dor de cabeça, estou com vômito. Automaticamente eles falam que é virose. Nós sabemos que todas as enfermidades têm seus sintomas. Os sintomas de uma fé doente são, segurem na cadeira, por favor. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama. Milagres só acontecem na vida dos outros. Estou pensando em largar tudo. Estou cansado. Será que Deus vai mesmo cumprir o que Ele me prometeu? Esses são alguns dos sintomas de uma fé doente. A solução para a doença é a? Não. A solução para a doença é a cura. A solução para a doença é a? Sabe o que significa a palavra cura? Restabelecimento da saúde. Acho que vocês não entenderam. Hoje Jesus vai restabelecer nossa saúde espiritual mediante a fé. O segundo ponto que eu quero falar, o perigo de uma fé doente. Repita comigo. O perigo de uma fé doente. Vamos voltar para o texto de Marcos 9:19, que diz assim: disse Jesus, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui.
Verso 20. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. 22. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Detalhe: mas se o Senhor pode, então me ajude, tenha pena de nós. Quando eu li esse texto, eu orando, esse "se o Senhor pode" mexeu comigo, sabia? Ele estava perante a Jesus, aquele que ele havia ouvido falar, que realizava grandes prodígios, milagres, que cegos enxergava, que coxa andava. Ele chega perante a Jesus e fala: se o Senhor pode. Sabe o que significa essa frase, se o Senhor pode? Essa frase significa que esse pai tinha fé e tinha dúvidas. O perigo de ter uma fé doente é isso: a pessoa tem fé e tem dúvidas. A pessoa que tem uma fé doente acreditam desacreditando. Sabia que existe isso? O Senhor numa campanha fala assim: eu vou te abençoar, eu vou abrir a porta para você. Aí você sai daqui acreditando: o Senhor falou que vai abrir a porta para mim. Quando chega na terça-feira, você começa a pensar pela lógica: mas o Senhor, na minha família não teve ninguém que cresceu, não teve ninguém que deu, que conseguiu prosperar. Então você acredita desacreditando. Esse é o perigo de uma fé doente. Esse pai estava no lugar certo, com a pessoa certa, que era Jesus, mas as suas atitudes eram erradas. O pai jogou toda a responsabilidade para Jesus. Esse pai estava pensando mais ou menos assim: já que seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno, o Senhor pode? Vamos para o texto, Marcos 9:23. Jesus contestou. Nosso Jesus é lindo. A resposta dele é tremenda. Aquieta o coração, vai de encontro à necessidade. Ele contestou dizendo: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Igreja, Jesus não queria curar apenas o filho, mas ele queria curar também a fé desse pai. Assim como hoje ele quer curar a nossa fé também, amém? Sabe o que eu aprendo com esse texto? Esse texto mexeu muito comigo. Sabe o que eu aprendo com esse texto, com essa resposta de Jesus? Se eu posso, que a responsabilidade de crer é nossa. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a responsabilidade de crer é sua. Aleluia, Senhor, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Esse pai era o famoso eu acredito desacreditando, metade fé e metade dúvidas. Esse pai não conhecia Jesus. A Bíblia fala que ele ouviu falar a respeito de Jesus e foi ao encontro dele. Vamos até dar um desconto para ele pela atitude duvidosa que ele teve. Agora eu começo a pregar. E agora? E os que andam com Jesus e têm uma fé doente? Acho que vocês não entenderam. Esse pai não conhecia Jesus. Ele ouviu falar a respeito de Jesus e foi ao encontro dele. Podemos até dar um desconto pela atitude duvidosa que ele teve. E agora? E os que andam com Jesus e têm uma fé doente, como ficam? Peço que vocês abram a Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, 22. Eu vou ler a partir do 24, mas o 22 fala que Jesus tinha, o texto fala de Mateus 14, que Jesus tinha acabado de realizar uma grande multiplicação com 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus dá uma ordem para os discípulos. É a primeira vez que você vê Jesus dando uma ordem para os discípulos: vão para o outro lado. E Jesus disse para os discípulos: deixe que eu despeça a multidão, vão para o outro lado. E a história fala que Jesus despediu a multidão e depois foi para o monte orar. Vamos ler o 24 para a gente ganhar tempo.
Naquele momento, o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Eu quero abrir um pequeno leque aqui, igreja. Que todos nós, em um momento ou outro, vamos estar no meio do caminho em algumas situações das nossas vidas. Fala para a pessoa que está ao seu lado. No meio do caminho, é preciso ter fé. Eles viram Jesus andando em cima das águas e começaram a gritar: é um fantasma. O verso 27, nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. 28 diz: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu ande em cima das águas, até onde o Senhor está. No verso 29 Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Não quero tirar os méritos de Pedro. Ele foi o único que andou sobre as águas, depois de Jesus. Ele teve fé para sair do barco. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vou até o Senhor. Boa, ponto positivo. Ele teve fé para dar alguns passos. Mas o perigo de termos uma fé doente é que podemos até começar bem, mas não iremos terminar. Acho que vocês não entenderam. Pedro começou bem, ele começou cheio de fé, mas lá no fundo tinha uma fé doente. Ele duvidou. E quando nós começarmos a passar pelos problemas do dia a dia, no meio do caminho é necessário ter fé. Jesus estava apostando em Pedro. Vem, Pedro, isso mesmo, vem, Pedro. Ei, nós precisamos romper em fé. Na cruz, Jesus conquistou tudo para nós. Então, rompa em fé. Sabe o que significa a palavra romper? É eu entrar com força em alguma coisa. É um gigante, é enfermidade. Pelo sacrifício de Jesus, mediante a fé, eu já tenho a cura em nome de Jesus. É cura emocional? Pelo sacrifício de Jesus, mediante a fé, eu tenho a cura. A pessoa que tem uma fé doente duvida de tudo que Jesus já fez por ela, sabia? Os discípulos tinham acabado de viver a grande multiplicação. Já parou para pensar? 5 mil homens foram alimentados por 5 pães e 2 peixes. Então a pessoa que tem uma fé doente duvida do que Jesus já fez por ela. E aí, meu irmão, vai continuar duvidando do que Jesus já fez por você? O perigo de quem tem uma fé doente é que a pessoa fica impossibilitada de viver milagres. Precisamos lembrar que a responsabilidade de crer é nossa. Então, quando você sair daquela porta, apareceu um problema, dor na coluna, dor de cabeça, a responsabilidade de crer é sua. Te pertence. Já parou para pensar? Se eu chego e falo para você assim: pastor Moisés, você tem 1 milhão para receber de uma herança, de alguém que você nem conhece, de um parente distante. Qual que seria a nossa atitude? O primeiro passo, o que eu faria? Eu iria atrás de um advogado, eu iria saber como eu faço para receber aquilo que é meu por herança. Por que nós não temos essa mesma preocupação em relação às coisas que Jesus já conquistou para nós na cruz? Te pertence a cura, toma posse. Te pertence a libertação, toma posse. Precisamos ter fé no meio do caminho. A responsabilidade de crer é nossa. Então, quando você sair por aquela porta, a enfermidade, o gigante vir querer se levantar, você fala: eu creio em um Deus que tudo pode, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, não se esqueçam disso não, a responsabilidade de crer é nossa. Quando eu e você tiver esse comportamento, as coisas mudam, a nossa oração muda.
Deus, eu já tenho a cura. Eu estou com dor agora, mas em nome de Jesus, mediante a fé, eu tomo posse da minha cura. Pensa alguém que quer ver o seu povo bem resolvido, é o Senhor Jesus. A história fala que por onde ele passava, ele fazia milagres, e nessa noite não vai ser diferente. O terceiro ponto que eu quero falar é como nossa fé é curada. Repita comigo, como a nossa fé é curada. Vamos voltar para o texto, Marcos 9:24, que diz: então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. Verso 26, o espírito gritou, sacudiu o menino com força, deixando-o como morto. Por isso todos diziam, ele morreu. No verso 27, Jesus pegou o menino pela mão, o ajudou a ficar de pé. Esse pai, com sua fé curada, pôde desfrutar o milagre da cura do seu filho. Jesus precisou primeiro curar o pai para depois curar o filho. Esse pai entendeu que 99% não é 100% de fé. Nossa fé é curada quando reconhecemos que precisamos de Jesus. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas tocar em Jesus, serei curada. Sabe qual é a vantagem de termos uma fé curada? A fé curada não tem medo do impossível. A fé curada não tem medo do impossível. Igreja, outra forma que nossa fé é curada e fortalecida é quando passamos de ouvintes da palavra para praticantes. Sabe por quê? Se está falando que Jesus conquistou tudo na cruz, é direito meu, eu tenho que tomar posse. Eu estou faltando alguma coisa dentro da minha casa, mas se o Senhor fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tenho que tomar posse. Eu estou com dor, estou com algum problema sentimental. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então toma posse da palavra do Senhor. Tiago 1:22 diz, sedes praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes, enganando a vós mesmos. Igreja, o último tópico que eu quero falar, como deve ser o comportamento de quem tem uma fé curada. Quando nossa fé é curada, nossas atitudes são diferentes. Vamos para Atos 3. Essa história fala que Pedro e João estavam indo para o templo, na hora nona, na hora da oração. Eles estavam indo para um culto de oração. E eles falam que chegando perante esse templo formoso, eles viram um coxo. Vamos ler o 3, que diz assim: quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele. E disse Pedro, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Verso 6, então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou pela mão e o ajudou a ficar de pé. Pedro entendeu que a responsabilidade de crer era dele. Porque quando Pedro tinha uma fé duvidosa, ele não rompeu em fé. Quando ele entendeu que a responsabilidade de crer era dele para viver o milagre, ele agiu diferente. A responsabilidade de crer é nossa, igreja. Quando no nosso dia a dia aparecer os desafios, as tempestades e os problemas, precisamos lembrar que a responsabilidade de crer é nossa. A fé é parecida como um músculo, sabia? Professores de educação física falam que quando um músculo não é exercitado, ele atrofia e perde a força. E a fé, vai esperar o que para exercitar a sua fé? A nossa fé é parecida como um músculo. Se você não a usá-la, ela atrofia e perde a força. A fé prevalece com Deus. A fé vence o pecado. A fé derrota Satanás. A fé triunfa sobre as maiores dificuldades da vida. Igreja, precisamos ter fé.
Quando temos a nossa fé curada, temos a plena convicção que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Pedro entendeu que aquilo que é real dentro dele tem poder para mudar a realidade. E dentro de nós tem algo que é real. Jesus morreu e ressuscitou e nos dá o direito de desfrutarmos de tudo que Ele conquistou para nós na cruz. Então aquilo que é real dentro de mim tem poder para mudar a realidade ao meu redor. Eu preciso que vocês saiam daqui entendendo que a vantagem de termos uma fé curada, que não há impossível para quem tem uma fé curada. Aquilo que é real dentro de você tem poder para mudar a realidade ao seu redor. Aí você fala assim: Dudu, é porque você não vai na minha casa. Eu venho para a igreja, quando eu chego eu encontro aquele marido drogado, bêbado, aquele filho drogado, bêbado. Mas eu estou aqui para te dizer que pela fé, você está aqui como representante da sua família. Eu gostaria de chamar você que ouviu essa palavra, que em algum momento da sua caminhada com Deus você duvidou se realmente Deus faria alguma coisa na sua vida. Às vezes duvidamos, demora, às vezes Deus nos fala alguma coisa e demora. Eu recebi uma promessa quando eu tinha 10 anos, hoje eu estou com 27, depois de 17 anos o Senhor começou a cumprir essa promessa. Eu tive que me preparar, eu tive fé no meio do caminho. Quantos desistem no meio do caminho por falta de fé? Quantos estão cansados da luta do dia a dia? Não tenha vergonha não, ninguém é de ferro. Mas o segredo de termos a nossa fé curada é se aproximar de Jesus. E hoje eu te convido a exercitar a sua fé, para que ela não atrofie e não enfraqueça. Eu te convido a vir aqui na frente, nós iremos orar por você. E você vai entender que a fé é o meio pelo qual você pode desfrutar e experimentar tudo que Jesus conquistou na cruz por você. É cura que você precisa? Vem aqui na frente. É cura emocional que você precisa? Vem aqui na frente. É algum parente que está perdido? Vem aqui na frente representar ele. Não tenha vergonha. Por isso precisamos exercitar a nossa fé. A pessoa que tem uma fé curada entende que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito dela e está disponível para vocês, igreja. Eu quero ler um texto que fala muito sobre isso, Efésios 1:3, que diz: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos. Com algumas bênçãos? Então vamos nos comportar diferente, vamos romper em fé. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É a cura que você precisa? Hoje o Senhor vai derramar cura sobre a sua fé. Todo sentimento de incredulidade vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que você entenda que tudo que você precisa, você encontra em Jesus. Por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, meus irmãos, não percam mais tempo. Use a sua fé e desfrute de tudo que Jesus conquistou para você, porque é direito seu. Então, em nome de Jesus, hoje nós aprendemos a importância de termos a nossa fé curada. A fé está acima das circunstâncias. Talvez você saia lá fora e tudo que foi falado aqui talvez pareça que não faça sentido, mas continue tendo fé. Eu te garanto, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele quer que o povo dele seja bem resolvido, na área emocional, no físico, espiritual. O que você precisa? Fecha os seus olhos. Nós iremos orar por vocês. Pai,
pelo poder da Tua palavra, o Teu povo entendeu que nós precisamos ter uma fé curada se quisermos viver milagres, coisas que o Senhor conquistou na cruz para nós. Então hoje, pelo poder da Tua palavra, eu peço para que o Senhor venha mudar a mentalidade dos Teus filhos. Eu peço para que eles entendam que tudo que eles precisam, Jesus já conquistou. Se é cura, que eles recebam cura. Ah, Papai amado, todo sentimento de dúvida, todo sentimento de mediocridade, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Que nesse exato momento eles sintam o Espírito Santo os visitando, que aquilo que seja real dentro deles tenha poder para mudar a realidade ao redor, que quando eles chegarem na casa dele, eles possam abrir a boca e possam profetizar em teu nome, porque tudo pertence a eles mediante a fé. Que eles comecem a desfrutar e experimentar tudo que o Senhor tem para eles, porque é direito nosso tudo que Jesus conquistou na cruz. Santo, abençoa os teus filhos, Senhor. Cura a fé dos teus filhos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo cura da fé dos teus filhos, em nome de Jesus. Hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Por onde ele passava, alguém logo gritava: vai ter milagre aqui. Eu já posso ouvir, Jesus já vem ali. Aleluia. Os outros falavam: eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagre. Milagre, milagre, vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Faça como aquela mulher, toque nele pela fé e seja sarado, seja libertado. Dele vai sair virtude, dele vai sair a cura que você procura. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Milagre. Aleluia, santo é o teu nome, aleluia. Uns aos outros falavam: eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Toda incredulidade caia por terra, toda dúvida, Pai. É o Deus de milagre. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Se prepare, ó igreja, para o teu milagre acontecer. Eu já posso sentir que o nosso Jesus está aqui e vai fazer milagre. Milagre, milagre, vai acontecer milagre.
Vocês que estão aqui na frente, por favor, olhem para mim. A pessoa que tem uma fé curada, a fé curada anda lado a lado com a esperança. Então, se você entrou aqui, passou por aquela porta, o médico disse que não tinha jeito, mediante a fé eu digo pelo nome de Jesus, tem jeito. Algum sonho que alguém disse para você que você não conseguiria, mediante a fé curada anda lado a lado com a esperança. Então volte a acreditar, mediante a fé você vai viver tudo que a palavra diz. Tudo que a palavra diz mediante a fé é para vocês. Não se esqueçam disso. Aonde a fé, a esperança. Então volte a sorrir, volte a acreditar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Voltem para o lugar glorificando ao Senhor.